Na Band FM, quem ama não esquece. Nem toda história de amor é alegre. Aliás, para falar a verdade, eu desconfio que só uma pequena parte mesmo é bonita e tem um final feliz. Sabe, eu ainda era muito novo quando tive a minha maior desilusão amorosa. Eu era muito apaixonado por uma mulher. Depois de alguns meses de namoro, eu descobri que ela estava me traindo com um grande amigo nosso. Olha, descobrir uma traição já é a morte para quem ama. Descobri que foi com uma pessoa conhecida, um amigo. Meu Deus do céu. Nem se fala. Você não tem ideia da dor que é. E aí eu fiquei muito mal. Sofri por meses e meses. Na verdade, mesmo depois que eu parei de sofrer, eu nunca consegui superar totalmente aquele trauma. Tanto que depois dessa namorada, eu não consegui mais me envolver com ninguém. Até ficava com algumas mulheres, mas eu não conseguia sentir nada demais por nenhuma delas. Nenhuma. Era como se eu tivesse alguma coisa que me impedisse de me entregar de novo. Foi muito difícil. Até que um dia eu conheci a Ana. A gente começou a sair e eu percebi que ela era diferente. Era uma mulher muito especial. Mas mesmo depois de alguns encontros, eu percebi que o meu coração ainda não conseguia bater mais forte por ela. Às vezes eu até pensava que alguém tinha feito alguma amarração, não era possível. Eu não conseguia ser feliz no amor. Será que eu nunca ia amar alguém de verdade? Será que eu nunca ia ser amado? Será que eu estava condenado a viver desse jeito, sem conseguir gostar de verdade de alguém? Eu não queria acreditar nisso. Nem acreditar, nem aceitar. Por isso, mesmo não amando a Ana, mesmo não chegando nem perto disso, mesmo não sendo aquele sentimento que faz a barriga revirar e as mãos suarem, eu resolvi insistir. É que eu gostava dela. E talvez, eu pensava, só precisasse de mais algum tempo para que as coisas acontecessem. Um dia, depois de algumas semanas que a gente estava saindo, a Ana me convidou para jantar na casa dela. Era para conhecer a família. A princípio, eu não queria. Eu tinha muitas dúvidas, sabe, sobre aquele relacionamento e eu não queria iludir uma mulher legal como ela. Mas depois, eu pensei que eu poderia tentar. Eu poderia tentar fazer o amor acontecer. E para isso, eu tinha que me esforçar. Se eu queria tentar, eu tinha que tentar para valer. Então eu aceitei. No dia combinado, eu fui conhecer a família da Ana, sem ainda ter oficializado nenhum namoro com ela. Aí, eu já estava sentado na sala com o pai dela, quando de repente chegou por lá a Priscila, a irmã mais nova da Ana. E ela também estava com o namorado. Ah, o famoso Vitor. A minha irmã não para de falar de você, sabia? Ah, é mesmo? É. Pois é, a gente tem se visto bastante. É, eu tô sabendo. Olha que a Ana não é de trazer ninguém aqui em casa, viu? Cuida bem da minha irmã, hein? Como eu vou explicar? O que eu senti quando eu vi aquela mulher me deixou completamente desequilibrado. Foi uma coisa, assim, absurda. Eu me senti arrebatado. De verdade. Eu fiquei vidrado nela. Tudo que ela fez dali em diante, tudo que ela falou, eu prestei muita atenção. E quando chegou uma hora que ela se aproximou um pouco mais de mim, ficou perto, o meu corpo formigou inteiro, a minha boca secou, minhas pernas tremeram. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Foi uma coisa totalmente de outro mundo. Eu fiquei totalmente desnorteado, porque eu estava ali,
com a Ana, conhecendo os pais dela. E a irmã dela também estava com o namorado. E mesmo assim eu não conseguia disfarçar. O sorriso da Priscila, o jeito dela, sabe? Aquilo tudo, eu não conseguia mais tirar os olhos dela. E quando a gente conversou um pouco mais, então, piorou. Ela tinha tudo a ver comigo. Tudo. Parecia que tinha sido feita sob medida para mim. Naquela noite, todo mundo jantou, conversou, e na hora de ir embora, eu simplesmente não queria ir. Eu queria falar mais, eu queria conhecer mais, eu queria ficar mais perto da Priscila. Eu sei, foi uma situação completamente inusitada para mim. Foi complicado. Por sorte, ninguém percebeu. Mas dentro de mim, alguma coisa tinha acontecido. Olha, depois daquele dia, eu não sabia mais como agir. Se a Priscila só fosse a irmã da Ana, já seria muito ruim. Mas além de tudo, ela era noiva e parecia ser bem apaixonada por ele. Eu não tinha a menor chance. Não tinha nem como arriscar alguma coisa. Eu só sabia que eu precisava continuar por perto. E para isso, eu tomei uma atitude meio maluca, mas que na hora foi o que pareceu fazer mais sentido para mim. Eu pedi a Ana em namoro. Eu resolvi oficializar o nosso relacionamento, só para poder ficar mais perto da irmã dela com frequência. Olha isso. A partir daí, eu passei a pedir para Ana convidar a Priscila e o noivo dela sempre que a gente saísse. Essa foi a minha ideia. E foi o que aconteceu. A gente saía de casal, mas ao mesmo tempo que eu ficava nas nuvens por estar perto da minha cunhada, eu ficava remoendo um ciúme doentio dentro de mim, toda vez que eu via ela beijando e fazendo carinhos no noivo. Eu prefiro ficar mais em casa, numa boa, vendo um filminho, pedir alguma coisa pra comer. Gosto assim. Eu também sou assim, totalmente. A Ana que gosta mais de sair, de jantar fora. Minha irmã sempre foi mais animada do que eu, sempre. Eu queria ser que nem ela, sabia? Só que eu não consigo, não. E o seu noivo, como que ele é? Totalmente igual a minha irmã. Sério? Que coisa, né? Eu sou igual a você e os dois são mais parecidos um com o outro. Cada dia que passava, cada vez que eu encontrava com ela, eu tinha ainda mais certeza do que eu sentia. Aliás, esse sentimento aumentava cada vez mais. Cada dia, cada segundo, crescia o que eu sentia pela minha cunhada. Ela era a mulher mais linda, mais divertida, mais inteligente, mais tudo de bom desse mundo. Eu não sei como as pessoas não percebiam a forma como eu olhava para ela. Juro que eu não sei. Eu dava muita bandeira. Os pais da Ana e da Pri sempre foram muito liberais e por isso eles sempre permitiam que os namorados das filhas dormissem na casa deles. Dormir lá com a minha namorada virou uma espécie de necessidade para mim. Mas você sabe, não por ela, e sim para ficar no mesmo lugar que a Priscila o maior tempo possível. Nas primeiras vezes, eu nem conseguia pregar os olhos de pensar que a gente estava ali, passando a noite tão perto um do outro, mesmo que em quartos diferentes. Um dia, eu fiz uma loucura. Não aguentei. Levantei no meio da noite e fui até o quarto da Pri só para espiar ela dormindo. Maluquice. Uma maluquice sem tamanho. Mas foi mais forte que eu. E não foi só uma vez. Eu passei a fazer isso sempre. Toda vez que eu dormia com a Ana, eu levantava na madrugada, fingia que ia ao banheiro e ficava ali, olhando a Priscila dormir. Mesmo que fossem só alguns segundos, eu ficava admirando aquela mulher. Tão perfeita. Parecia um anjo. Um anjo. Outras vezes, quando eu sabia que o noivo dela também estava dormindo por lá, eu ficava com o ouvido colado na parede, só para ver se eu conseguia ouvir alguma coisa. Para ver se eles estavam
fazendo alguma coisa no quarto do lado. E se eu ouvisse, se eles estivessem mesmo, eu entrava em desespero. Porque não era com ele que ela deveria estar. Eu não conhecia tanto o noivo da Pri, mas uma coisa eu tinha certeza absoluta: ele não amava como eu. Eu sei, eu estava obcecado pela Priscila. Eu não negava. Eu estava fazendo de tudo mesmo para ficar perto dela. O que é que eu podia fazer? O tempo foi passando e as nossas vidas seguiram exatamente da mesma forma. Eu continuava com a Ana. E ela, coitada, nunca desconfiou de absolutamente nada. E eu até tentei, viu? Tentei amar a minha namorada. Mas eu não conseguia. Não tinha espaço para outra mulher dentro do meu coração. Aí, com essa proximidade toda, eu e a Priscila também ficamos mais perto um do outro. Como eu disse, a gente tinha mesmo tudo a ver. Mas ninguém achava que aquilo era estranho. Por que achariam também, né? Não tinha por que suspeitarem de nada, até porque ela nunca demonstrou sentir nada além de uma grande amizade por mim. E eu fazia de tudo para esconder os meus sentimentos. Eu sempre soube que aquele era um amor platônico, só meu, um amor só de mim para ela. Nada mais. Depois de 2 anos que eu tinha começado a namorar a Ana, a Pri avisou que finalmente ela e o noivo tinham marcado a data do casamento. Olha, aquele foi sem dúvidas o pior dia da minha vida. Fiquei arrasado, eu fiquei desolado, eu fiquei triste como eu nunca tinha ficado na vida, por nada. Eu sabia que a Priscila nunca seria minha. Mas no fundo, quem ama sempre tem esperanças. Eu sonhava em um dia ela acordar e perceber que era de mim que ela gostava. Eu fantasiava, sabe? Ficava com isso na minha cabeça. Olha, eu perdi as contas de quantas vezes eu me imaginei fugindo com a minha cunhada. Só que tudo era um sonho. Porque ali estava ela, feliz da vida, dizendo que ia se casar. Ali foi uma mistura de tristeza, com ódio, com raiva. Eu tive que me segurar para não sair quebrando tudo. O meu coração estava tão despedaçado que no mesmo dia que ela anunciou para a família que tinha marcado a data do casamento, por impulso, eu resolvi pedir a Ana em casamento também. Por impulso. Não me pergunte. Eu não faço ideia de por que eu fiz isso. Simplesmente saiu. Nem aliança eu tinha comprado. Eu estava sofrendo tanto por dentro que eu quis fazer alguma coisa. Como se isso fosse abalar a Priscila, sei lá. Desespero. Mas para minha tristeza, quando eu disse aquilo, a Priscila ficou super feliz pela irmã. Meu Deus, que alegria! 2 notícias maravilhosas no mesmo dia! Bom, eu... Viu só, Ana? Nós 2 desencalhamos juntas. Eu falei que ele também ia te pedir em casamento uma hora. Eu tô tão feliz, gente, mas eu tô tão feliz. A gente tem que brindar pra comemorar. Vamos, cunhadinho, você é o melhor marido que poderia existir pra minha irmã. Onde eu tinha me metido? O que é que eu tinha feito? Depois de alguns meses, a Priscila casou com um noivo. E depois de 1 ano, foi a minha vez. A minha vez de me casar com a Ana. Uma mulher que eu nunca amei. Para tornar tudo ainda pior, a Priscila estava lá, como nossa madrinha. Do meu lado, no altar. Eu passei a cerimônia inteira do meu casamento olhando diretamente para ela. Ela estava tão linda. Ela estava perfeita, sabe? Eu só conseguia pensar na Priscila no lugar da minha noiva. Na Priscila de vestido branco, dizendo que me aceitava na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, por todos os dias das nossas vidas. Mas quando eu vi o sim, era a voz da Ana. Não era a voz da mulher que eu amava.
eu chorei a cerimônia inteira. Não foi choro de emoção. Não chorei porque eu estava feliz casando com a mulher da minha vida, mas sim porque a mulher da minha vida estava ali, do meu lado, com outro homem. A poucos passos de distância e cada vez mais longe de mim. A verdade era só uma. Ela nunca seria minha. Eu não sabia como conviver com isso. Um horror, né? Eu sei o que você pode estar pensando. Um horror. No meio da minha festa de casamento, eu fui pro banheiro chorar. Que loucura que eu estava fazendo. Me casar com uma mulher só para ficar perto da irmã dela. Quem faz uma coisa dessas? Meu Deus do céu, que desespero. Eu tava muito triste por dentro. Eu estava desesperado. Que tipo de vida eu teria pela frente? Qual seria o meu futuro? Pois a minha história começou há 22 anos. A minha história acontece até hoje. Eu e a Ana somos casados há 20 anos e temos 2 filhos. A Priscila também continuou casada e teve também 2 filhos. Nós sempre estamos juntos. Viajamos juntos, passeamos juntos, férias, feriados, aniversários. Nós 4 e nossos filhos. Nós somos inseparáveis. E essa é a vida que eu tive. Essa é a vida que eu continuo tendo. Nesses anos todos, eu nunca consegui amar a minha mulher. Mas eu me esforcei. Eu me esforço, viu? Até hoje. Eu quero ser um bom marido para ela. Porque ela é uma mulher incrível e merece ser feliz. Eu estou aqui abrindo o meu coração porque eu nunca deixei ninguém saber do que eu sinto de verdade. Eu nunca tentei nada, eu nunca fui canalha, nunca. Mas nesses anos todos também, não teve um dia sequer em que eu não pensasse na Priscila. Para ser sincero, é a primeira vez mesmo que eu estou abrindo meu coração, contando a minha história, porque eu não sei se eu vou dividir isso com alguém em algum momento na minha vida. E eu precisava, sabe? Porque até hoje eu tenho lá no fundo algum tipo de esperança. Eu continuo sendo o mesmo cara que fica fantasiando que um dia a gente vai fugir junto. Um dia a gente vai ser feliz bem longe daqui. E eu fugiria. Se ela quisesse, eu não pensava 2 vezes. Na hora eu largaria tudo, jogaria tudo pro alto, abandonaria qualquer um se ela dissesse que ela queria ficar comigo. Se ela dissesse que me ama também. O meu amor pela minha cunhada nunca foi uma simples loucura. O meu amor sempre foi um sentimento real, puro, sincero, intenso, mais verdadeiro do que qualquer coisa que exista nesse mundo. Depois desse tempo todo, eu enfim tive a resposta para uma pergunta que eu me fazia mesmo antes de conhecer a Ana. A verdade é que eu não estava condenado a nunca mais amar. Eu estava condenado sim, mas eu estava condenado a amar quem eu não podia. Eu estava condenado a sofrer para sempre em nome desse amor.